Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Vamos hoje dar continuidade ao nosso seminário teológico Palavra de Vida. Estamos no módulo 6, estudando a doutrina sobre Deus, a teologia propriamente dita, a doutrina sobre Deus. Teologia é o estudo de Deus. Estamos na videoaula 8. Hoje nós vamos falar sobre a revelação especial de Deus. Mas antes vamos fazer uma revisão da videoaula 7 e o link está na descrição do vídeo, assim como a matéria desta aula. Na videoaula 7 nós vimos o significado da palavra revelação, que é tirar o véu, tirar aquilo que encobre. A revelação de Deus é a sua automanifestação ao ser humano. Deus se revelou ao homem para ter um relacionamento com ele. O relacionamento com Deus como se fosse uma moeda de duas faces. No nosso relacionamento com Deus, nós temos a nossa vida com Deus, a vida de adoração, e nós temos também o serviço. Então, uma face da moeda é a adoração e a outra face é o serviço. Deus nos chamou para sermos adoradores e servidores. A adoração nós consideramos o texto da Epístola de Pedro, que é quando ele fala do sacerdócio santo, é quando nós louvamos, adoramos, oramos, é o nosso devocional, o nosso culto a Deus. Quando nós lemos a Bíblia, nós estamos, nesse momento, exercendo o nosso sacerdócio santo, relacionado à adoração, à vida de adoração. E o serviço é o sacerdócio real, quando nós estamos a serviço do Rei. Nós fizemos aquela consideração do embaixador, né? Paulo diz que nós somos embaixadores de Cristo, nós somos representantes de Cristo, representantes do reino de Deus na face da terra. Então, quando nós evangelizamos, quando fazemos visitas nas casas, cultos nas casas, asilos, hospitais, pregamos ao ar livre, anunciamos a mensagem da salvação, quando nós compartilhamos de Jesus, falando que somente nele nós temos a salvação de nossas almas, que é importante a gente se preocupar com a eternidade, e só Jesus nos garante a eternidade. Jesus disse: para as minhas ovelhas eu dou a vida eterna. Olha a promessa do Senhor. Então, quando nós levamos a palavra de Deus, a mensagem da salvação, nós somos embaixadores do reino de Deus, representantes do reino de Deus na face da terra. Consideramos sobre isso na última aula. A importância da revelação de Deus. Por meio da revelação de Deus, temos condições de conhecê-lo dentro do que ele se revelou a nós, né? Conhecemos a Deus até aonde ele foi com a revelação. E há dois tipos de revelação: a revelação geral e a revelação especial. Na última aula nós vimos a revelação geral de Deus, estudamos a revelação geral de Deus, ou revelação não verbal de Deus, quando Deus se manifesta por meio das coisas criadas e por meio da lei moral implantada no coração do homem. O homem ele pode não ter credo nenhum, não crer em Deus, nada, mas existe uma lei moral dentro dele. Ele sabe o que é certo, ele sabe o que é errado, ele sabe o que é justo, ele sabe o que é injusto. E essa lei moral foi Deus que colocou dentro de nós, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E Deus revelou por meio das coisas criadas. Paulo disse que a pessoa que não crê em Deus, ela é indesculpável, porque a própria natureza já denuncia a existência de Deus. O fundo dos mares, os cientistas dizem que o fundo do mar ele é menos conhecido do que o espaço. Olha só, interessante. E em todos esses segredos, né, todos os mistérios, tanto no fundo dos oceanos quanto no espaço,
nas galáxias. Tudo isso, Deus ele revela a sua grandeza naquele céu bonito, todo estrelado, naquele mar, né, tão bonito, naquele oceano tão bonito, tão imponente, nas florestas, nas cachoeiras, nos animais, no reino animal, o equilíbrio que há no reino animal, então, e que há na natureza também. Em tudo isso Deus ele revelou a sua existência. E os homens são indesculpáveis quando eles dizem que Deus não existe. Eles fazem uma afirmativa sem fundamento, porque a natureza já denuncia a existência de Deus e também existe uma lei moral implantada dentro do coração do homem. E agora, iniciando a aula de hoje, a revelação especial de Deus ou a revelação verbal. Então, nós temos a revelação geral, por meio da natureza e por meio da lei moral, e temos a revelação especial de Deus, ou a revelação verbal. Essa revelação está presente hoje por meio das Escrituras, que nos fornece de forma clara e objetiva todo o conhecimento que Deus queria que nós tivéssemos dele, de sua vontade e do propósito do plano da salvação. A revelação especial de Deus se deu ao longo dos séculos. Em Hebreus capítulo 1, versículo 1, o escritor nos fala sobre essa revelação. O texto bíblico diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, Jesus, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Jesus é o autor da criação. Jesus é o criador de todas as coisas. João diz, no capítulo 1, versículo 1, João diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Jesus era o Verbo. Quando Deus dizia, haja luz, era o Verbo de Deus, era Jesus agindo para que houvesse luz, para que houvesse vida nos oceanos, haja vida nos oceanos. Então, tudo isso era o Verbo que se encarnou. No versículo 14, João capítulo 1, 14 diz: e o Verbo se fez carne e veio habitar entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Jesus foi o Deus que se encarnou. Jesus é o Deus encarnado no Antigo Testamento, e no Novo Testamento ele é chamado de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Emanuel é uma expressão hebraica, não é um nome próprio. Muitos meninos chamam Emanuel, mas não é um nome próprio. Assim como Talita. Talita também não é um nome próprio. Talita cume, levanta-te menina, é uma expressão aramaica, quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Mas aí tem meninas que se chamam Talita e tem meninos que se chamam Emanuel. Pegaram essas expressões, essa expressão hebraica aramaica, e acabou usando como nome. Até bonito, né? Um nome muito bonito. Talita e Emanuel são nomes bonitos, mas não são nomes próprios. Biblicamente falando, são expressões. Então, Jesus é o Emanuel, Jesus é o Deus conosco. Então, Deus se revelou para o homem em Jesus Cristo. Em toda a Bíblia, nós vemos que Deus se revelou progressivamente ao homem até a sua mais perfeita revelação, que foi Jesus Cristo. Na revelação verbal, nós percebemos que Deus é Deus que fala, Ele é Deus vivo. O mundo foi criado por meio de sua palavra. Deus conversava com o homem no Éden, e durante todo o seu processo de revelação ao longo da Bíblia, também falou ao homem. Hoje Deus nos fala por meio de sua palavra e por meio de uma vida de intimidade com o Espírito Santo. Depois que Jesus foi levado ao céu, ele enviou o Espírito Santo. Ele disse: eu vos enviarei o Espírito Santo para que ele fique para sempre convosco. Amém? O Espírito Santo habita na igreja.
Deus fala por meio das teofanias. A etimologia da palavra teofania vem do grego teofaneia, né? Teofaneia, a gente falaria teofaneia, que significa aparência de uma divindade. São duas palavras, a palavra tel, né, de teofania, tel é o teos, que significa Deus, de teologia, teos, que significa Deus, e fanei, é o verbo fanei, que significa aparecer. Então, teofaneia é Deus aparecer, é Deus aparecendo, né? De forma perceptível aos nossos sentidos, de uma forma sensível. Sensível por quê? Porque é perceptível pelos nossos sentidos, o olho, a visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato. É o verbo fanei, que vem da palavra do português fantasma. Fantasma é aquilo que aparece, né? Fantasma tem a palavra fantasma no nosso idioma tem ali embutido ali, vamos assim dizer, o verbo fanei, que é o verbo aparecer. Então, teofaneia é Deus aparecendo de um modo perceptível, de um modo sensível, que o nosso sentido percebe. Em Mateus capítulo 14, versículo 26, tem a palavra fantasma, no grego neotestamentário. Aqui você vai ver na descrição, tem um texto aqui em grego, e está destacado aqui a palavra fantasma. Se eu não conseguir colocar em letra maior na descrição do vídeo, eu vou colocá-la entre aspas. Então, nesse texto, entre aspas, você vai... entre parênteses, melhor dizendo, porque já tem aspas aqui, porque eu tirei o texto do grego. Então, você vai ter entre parênteses a palavra fantasma, como está escrito no grego neotestamentário. Aí fala, né, que os discípulos tiveram medo porque Jesus apareceu, gritaram, é um fantasma. Então Jesus disse, não temas, sou eu. Amém? Quando Jesus está presente, não há motivo para termos medo. Nas teofanias, Deus assumia diversas formas a fim de se revelar ao homem. A primeira teofania aconteceu no Jardim do Éden, quando Deus ia conversar com Adão no final do dia. De algum modo, não sabemos como, Deus se manifestava em seu diálogo com o homem. Veremos abaixo outras teofanias, assunto já estudado por nós em nosso seminário, no módulo 4, no qual nós estudamos Cristologia. Cristologia é a parte da teologia sistemática que estuda a pessoa de Jesus Cristo. Deus se manifestou, eu busquei 4 exemplos. Abraão, Deus se manifestou a Abraão naquele episódio dos anjos, quando os anjos apareceram a Abraão, e também teve aquela questão, né, de Sodoma e Gomorra. Na sarça ardente com Moisés, ali foi o anjo do Senhor que se manifestou. Quando o anjo lutou com Jacó, então, quando o anjo lutou com Jacó, também foi manifestação do anjo do Senhor. O anjo do Senhor, com a letra maiúscula, os teólogos associam essa manifestação à segunda pessoa da Trindade, ou seja, quando Jesus, né, o Verbo, ele se manifestava, porque era o anjo do Senhor, fazia referência a Jesus Cristo. Igual lá na Babilônia, né, com Sadraque, Mesaque e Abednego, o quarto homem. Ali também, o quarto homem, o Nabucodonosor disse, é como se fosse um filho dos deuses que tivesse ali dentro, o quarto homem, né? Jesus é o quarto homem da fornalha. E ele salvou aqueles homens que foram lançados porque eles não quiseram adorar a uma imagem de escultura. Aquela imagem gigante, né, de ouro, se eu não me engano era de ouro, que Nabucodonosor fez, e toda a Babilônia tinha que se curvar diante daquela imagem. Sadraque, Mesaque e Abednego eram judeus e eles não aceitaram se curvar diante daquela imagem. Foram condenados a
a serem lançados numa fornalha de fogo ardente, que foi acrescida na sua capacidade de fogo, ela foi acrescida 7 vezes. Os soldados que levaram aqueles homens para lançá-los na fornalha, os soldados morreram, mas eles não morreram, porque o quarto homem da fornalha apareceu. E esse quarto homem nós cremos ser Jesus Cristo, a manifestação de Jesus no Antigo Testamento. Porque no Novo Testamento, como eu já falei, João capítulo 1, versículo 14, e o verbo se fez carne e veio habitar entre nós. Aí sim, foi quando o verbo, quando Deus, né, o Emanuel, o Deus conosco, Jesus, ele se encarnou e se fez homem. Então aí já era Deus conosco aqui na terra. Mas no Antigo Testamento ele se manifestava em teofanias, né? E então nós temos aqui várias passagens com essas teofanias. Outras teofanias, como já disse, algumas delas com uma manifestação como o anjo do Senhor. No Jardim do Éden, Deus ele se apresentava. E também ele conversou com Abel, com Caim, com Sete. Deus se revela na aliança com Noé. Deus também se manifestou a Noé, prometendo que jamais destruiria novamente o mundo com um dilúvio. Essa é uma aliança incondicional. É chamada de aliança noética. Uma aliança que partiu com Deus. Deus ele não requer nada em troca. Há alianças que são condicionais, mas há alianças que são incondicionais. Vamos trazer um estudo também aqui nesse módulo a respeito disso. Por exemplo, quando Deus disse para Davi assim: Davi, nunca faltará herdeiro teu que assente no trono de Israel. Isso foi uma aliança incondicional. Deus não falou: Davi, se você for bonzinho, nunca vai faltar descendente teu no trono de Israel. Não. Deus disse que não vai faltar. Partiu dele uma aliança incondicional. E Jesus é o descendente de Davi, que assenta no trono. Ou seja, nunca faltará descendente de Davi que se assenta no trono. Olha só os mistérios da palavra de Deus. Quantos mistérios do Antigo Testamento foram revelados no Novo Testamento. No chamamento de Abrão, lá em Gênesis capítulo 12, em Gênesis capítulo 17, versículo 1, quando Deus diz: eu sou El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Quando os anjos visitaram Abraão, nós mencionamos Moisés, Jacó lutou com Deus no vale do rio Jaboque. Ali também nós entendemos que foi uma manifestação do anjo do Senhor, que seria ali a segunda pessoa da Trindade. Na abertura do Mar Vermelho, caminhando com o povo no deserto, por meio das colunas de nuvem e de fogo. Então, todo aquele episódio, depois que o Mar Vermelho abriu, depois que o povo entrou na Terra Prometida, estava caminhando no deserto, durante o dia tinha uma coluna de nuvem. Era a presença de Deus com o povo, para proteger o povo do calor do deserto, fazer uma sombra para ele. E no deserto é frio, então à noite era uma coluna de fogo para aquecer o povo no deserto. E eu entendo também até para proteger o povo dos animais peçonhentos que têm hábitos noturnos, né? Escorpiões, cobras, talvez lagartos venenosos, aranhas. Então aquele calor espantaria esses animais peçonhentos também. Veja como Deus ele se preocupa com todos os detalhes. Então, nas colunas de nuvem e de fogo, na revelação do tabernáculo, quando a nuvem de glória, né, desceu sobre o tabernáculo e Moisés entrou naquele tabernáculo e ali estava a presença de Deus. Moisés estava na presença de Deus, igual quando ele descia do monte, né? E a face de Deus, a luz, né? A face de Moisés brilhava. Ele tinha estado tanto na presença de Deus que a face dele brilhava. Os israelitas olhavam para Moisés, a face dele estava brilhando. O anjo do Senhor também apareceu a Sansão, ao pai de Sansão, Manoá, né?
falando a respeito do nascimento de Sansão. Apareceu a Gideão, esses foram os juízes lá no Antigo Testamento. Então o anjo do Senhor apareceu a eles também, como uma cristofonia. Deus se revelou na época dos reis, usando os profetas Elias, Eliseu, Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel e os profetas menores, fazendo milagres por meio deles. E a Trindade Divina é revelada somente no Novo Testamento. É o assunto do nosso próximo módulo. No módulo 7, nós estudaremos a respeito da Trindade Divina, a doutrina bíblica da Trindade. A máxima revelação de Deus está em Jesus Cristo. Jesus é o Emanuel, o Deus conosco. A encarnação do Verbo, vida e ministério de Jesus, morte na cruz do Calvário para nos salvar, ressurreição, ascensão ao céu e a sua volta. Jesus voltará. Os sinais já estão aí. Estamos vivendo os últimos tempos. Jesus disse que a profecia não pode falhar. Ele disse que ele voltará. Inúmeras vezes Jesus disse que voltará, e a Bíblia relata isso, e nós vamos estudar num módulo chamado escatologia. Escatos do grego é último. Escatologia, estudo das últimas coisas, dos últimos acontecimentos. Então, escatos do grego, escatos do grego significa último, últimas, e logia é estudo, então estudo das últimas coisas. Escatologia, estudo das últimas coisas, é uma parte da teologia sistemática que estuda os últimos acontecimentos. Então, alguns versículos aqui que falam a respeito da revelação de Deus. Alguns nós já mencionamos. João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo era Deus. João capítulo 1, versículo 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Colossenses capítulo 1, versículo 15, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Nós já explicamos o valor dessa expressão, o primogênito de toda a criação, e é pertinente a gente esclarecer aqui para reforçar que o primogênito de toda a criação não significa que Jesus foi a primeira criatura, mas significa que tudo foi criado a partir de Jesus, o primogênito de toda a criação, no sentido dele ter autoridade. No Antigo Testamento havia o direito da primogenitura. Na ausência do pai, o filho mais velho é que comandava a casa, ele tinha autoridade sobre os filhos mais novos, ele tinha autoridade de proteger a família. O primogênito ele tinha a porção dobrada da herança. Então havia vários privilégios no direito da primogenitura. Então Jesus é o primogênito, nós somos irmãos de Jesus, e a Bíblia diz em Hebreus que Jesus não se envergonha de nos chamar de irmãos, ele tem a autoridade. Então o primogênito de toda a criação é no sentido de que Jesus tem a autoridade de primogênito, assim como no Antigo Testamento havia aqueles primogênitos que tinham o direito da primogenitura, autoridade sobre a casa, na ausência do pai, autoridade sobre os irmãos mais novos, tinha direito à porção dobrada da herança. Agora é uma relação, né? É uma tipificação. Agora Paulo, quando ele diz que Jesus é o primogênito da criação, ele está se reportando a essa perspectiva da autoridade, do domínio, daquele que é reconhecido, o irmão mais velho que tem autoridade sobre os irmãos, que tem autoridade sobre a fazenda. Jesus disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus é o nosso irmão mais velho,
é o irmão que tem autoridade para dar a salvação. Por isso ele disse: para as minhas ovelhas eu dou a vida eterna, eu sou a porta, aquele que entrar por mim será salvo, e se eu salvo, está salvo. Se eu salvo, está salvo, porque eu sou o primogênito, porque eu tenho a autoridade sobre todas as coisas. Eu sou herdeiro de Deus. E Paulo nos ensina que nós somos herdeiros de Deus também, co-herdeiros com Cristo. Nós fomos feitos filhos de Deus quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Há uma doutrina bíblica que nós vamos estudar aqui no seminário também, que se chama a doutrina bíblica da adoção. Nós somos filhos adotivos de Deus em Jesus Cristo. Em Gálatas capítulo 3, versículo 26 diz: mediante a fé em Jesus Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus. Mediante a fé em Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 12: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Para nós nos tornarmos filhos de Deus, filhos adotivos, e Paulo diz que nós recebemos o Espírito de adoção, pelo qual nós clamamos: Abba, Pai. E o Espírito de adoção é o Espírito Santo que Jesus enviou para viver conosco, para habitar em nós. Então, por isso, o primogênito de toda a criação é no sentido da autoridade da primogenitura, se reportando à autoridade do primogênito no Antigo Testamento. É sobre essa óptica que Paulo está falando, é sobre essa visão que Paulo está falando. O primogênito no sentido de autoridade sobre a herança, de autoridade sobre os irmãos, e Jesus é o nosso irmão mais velho. É nesse sentido que Jesus é o primogênito da criação, e não no sentido de ser a primeira criatura, porque Jesus não é criatura, Jesus é Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O primogênito da criação dá até uma pregação esse texto, né? Essa expressão. Colossenses capítulo 2, versículo 9: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. João capítulo 14, versículo 8 e 9: disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo eu estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Filipe, um dos apóstolos, fala: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus disse: Filipe, há tanto tempo eu estou convosco. Como você diz, mostra-nos o Pai? Quem me vê a mim, vê o Pai. Em outro momento, Jesus disse: eu e o Pai somos um. Conclusão da aula de hoje. A revelação especial de Deus foi completa quando o Verbo de Deus, o Emanuel, o Deus conosco, veio habitar entre os homens. Em Hebreus capítulo 1, versículos 3 e 4, no capítulo 1, versículos 3 e 4, está escrito: Ele que é o resplendor da glória, Ele que é o resplendor da glória, e a expressão exata do seu ser. Quem me vê a mim, vê o Pai, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados lá na cruz do Calvário, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Por que tendo se tornado tão semelhante aos anjos? Porque quando Jesus ele se encarnou, ele abriu mão da sua glória. Então, como servo que ia morrer na cruz, ele estava em uma situação inferior em relação aos anjos, porque ele estava como homem. Mas depois que ele ressuscitou, que ele foi levado aos céus, ele diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele retomou todas as suas características divinas.
Por isso que ele disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Quer dizer, agora eu tenho de volta aquela autoridade que eu tinha lá atrás. Porque enquanto eu estava aqui no ministério de 33 anos aqui na terra, eu estava como um homem. Como um homem sujeito a fraquezas, apesar de que Jesus não pecou. Por isso que ele foi o sacrifício perfeito na cruz do Calvário para o perdão dos pecados. Mas ele estava como homem, como servo. Por isso que naquele momento, como servo, ele disse: o Pai é maior do que eu, porque ele estava querendo dizer o quê? Olha, eu estou aqui como servo. Filipenses diz que ele foi obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou, dando-lhe o nome que está acima de todo nome, e ao nome de Jesus todo joelho se dobrará, todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra se dobrará e confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Todos os joelhos no céu, os anjos, os seres celestiais, na terra, os homens, e debaixo da terra, os mortos que vão ressuscitar, e também podemos interpretar assim como os anjos caídos, até aqueles que estão aprisionados, todos, quer seja no céu, quer seja na terra, quer seja no submundo, vamos assim dizer, no submundo espiritual, até os demônios, todos vão se curvar diante do Senhor Jesus Cristo. O teu joelho um dia vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Quer você queira, quer não, o teu joelho vai dobrar e a tua língua vai confessar que Jesus Cristo é Senhor. Isso vai acontecer. A profecia não pode falhar. Jesus disse: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Jesus disse em Apocalipse: as profecias deste livro vão se cumprir. Se Deus está dando validade de que as profecias vão se cumprir, é porque elas vão se cumprir. É melhor então hoje nós recebermos Jesus como nosso Senhor e Salvador, e hoje nós adorarmos a Ele em adoração, com os joelhos dobrados, muitas vezes joelho dobrado não fisicamente, mas joelho dobrado fisicamente no momento da sua intimidade com Deus é bom, mas o seu joelho dobrado pode ser espiritualmente falando, em posicionamento de humildade, de dependência, de reconhecimento de que nós somos pessoas que dependemos de Deus, e reconhecendo a grandeza de Deus, a soberania de Deus, o domínio dele. Então, todo joelho se dobrará. Por isso que aqui diz: tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Quer dizer, depois que Jesus ressuscitou, recebeu toda a autoridade de volta e é Deus. E ele não deixou de ser Deus quando ele era homem. Tanto é que ele ressuscitava mortos, que ele curava enfermos, acalmou a tempestade, mas ele não deixou de ser Deus. Até os demônios, aquele endemoniado chegou diante de Jesus, adorou Jesus e disse: que temos nós contigo, Filho do Deus Altíssimo? Viestes aqui a atormentar-nos antes do tempo? Olha como aqueles demônios reconheceram a autoridade de Jesus, olha. Mesmo como homem ali, mas eles sabiam que era Jesus que estava ali. Era Jesus que estava presente, o Filho de Deus, que eles conheciam lá no céu, antes de serem expulsos. Eles adoraram Jesus e Jesus aceitou a adoração. Por quê? Porque ele é Deus. Tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Jesus é o nome, é no nome de Jesus que nós temos a salvação. O nome Jesus significa Salvador. Jesus significa Salvador. Cristo, o título grego, significa ungido. Jesus Cristo, Salvador ungido. Jesus é o Salvador ungido. Messias no hebraico e Cristo no grego significa ungido. Jesus é o Salvador ungido. Jesus Cristo, Salvador ungido. Ele veio para servir a Deus.
Ele veio como servo. A palavra ungido está relacionada à servidão. Ungido é aquele que serve, aquele que está a serviço. As pessoas às vezes falam assim, eu sou ungido de Deus, como quem diz assim, eu sou intocável, tem que me respeitar, tem que me obedecer. Não, ungido, eu sou ungido de Deus, eu estou aqui para servir. Jesus Cristo, o Salvador ungido, disse, o Filho do Homem, se referindo a si mesmo, o Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. O Evangelho de Marcos, nós vamos estudar aqui também, quando nós estivermos estudando o Novo Testamento, o Evangelho de Marcos apresenta Jesus como servo. Marcos, ele escreveu aos romanos, ele não poderia apresentar Jesus como rei, porque senão ele ia ser até preso, né? Ele apresentou Jesus como servo. Não, como servo, os romanos aceitariam ouvir a mensagem. Mateus já escreveu aos judeus e apresentou Jesus como rei. Lucas escreveu aos gregos, apresentou Jesus como filho do homem. Por quê? Porque Lucas era grego. E qual era a cultura grega? A cultura grega era uma cultura antropocêntrica, que valorizava o homem. Então, como que Lucas poderia alcançar os gregos? Falando que Jesus era o filho do homem. Então ele apresentou Jesus como filho do homem, porque os gregos iam se interessar em ouvir aquela palavra, uma vez que os gregos tinham uma cultura antropocêntrica. Antropos do grego é homem, era uma cultura onde o homem era o centro. E João, já é o evangelho universal, apresenta Jesus como o Filho de Deus. Interessante isso. Mateus apresenta Jesus como rei. Ele escreveu para os judeus. Marcos apresenta Jesus como o filho do homem, como servo. Ele escreveu aos romanos. Lucas, que era grego, escreveu aos gregos e apresentou Jesus como filho do homem, né? Então, Marcos foi como servo, foi para os romanos. O Lucas escreveu para os gregos como filho do homem. E o evangelho de João é o evangelho universal, que apresenta Jesus como Deus. Por isso que nós indicamos, quando a pessoa quer ler a Bíblia, que ela comece com o evangelho de João. É o melhor livro para se começar a ler o evangelho. Todos os livros são bons, né? Não há uma hierarquia. Mas o indicado, o que vai facilitar o entendimento, a progressão depois da leitura, é o Evangelho de João. Resumo da videoaula 8. Falamos da revelação especial ou revelação verbal. Deus falando ao homem diretamente. Ele falou com Abraão, falou com Moisés. Ele falou lá no Éden, conversou com Caim. Por meio de sua palavra escrita, no Antigo e no Novo Testamento. Por meio dos profetas, né? Os profetas literários e os profetas não literários. É uma das classificações dos profetas. Nós vamos estudar também aqui, quando estivermos estudando o Antigo Testamento, Deus permitindo, estudaremos o Antigo Testamento. Então, o profeta literário. Quem eram os profetas literários? Todos aqueles que escreveram livros. Isaías, Jeremias, Amós, Obadias, Jonas. Todos esses profetas, quer sejam os profetas menores ou maiores, que é também outra classificação dos profetas. Esses profetas literários, eles escreveram livros. E profetas não literários são aqueles que não escreveram livros. Micaías, né? Isaías, Eliseu, são profetas não literários. Mas Deus operou por meio de todos eles. E Deus se revelou também em Jesus Cristo. As etapas mencionadas anteriormente se referem à revelação progressiva de Deus. Deus ele foi se revelando progressivamente. Hoje Deus nos fala pela palavra e pelo Espírito Santo, por meio de revelações e mensagens proféticas. Nós servimos a um Deus vivo, ao único Deus vivo, não é melhor dizendo. Teofanias, manifestações de Deus de modo sensível, de modo perceptível. Sensível porque são percebidas pelos nossos sentidos, visão, audição, olfato, tato e paladar.
Nosso corpo se comunica com o mundo externo por meio dos 5 sentidos. Deus se manifestou a Abraão na sarça ardente com Moisés, quando o anjo lutou com Jacó, que era o anjo do Senhor, que era o próprio Deus, a coluna de nuvem e de fogo no deserto, no jardim do Éden, nos primeiros capítulos de Gênesis. Aqui são outras manifestações. Número 2, Deus se revelou na aliança com Noé, no chamamento de Abrão, quando os anjos visitaram Abraão, né? Abrão e Abraão é a mesma pessoa, só que Deus mudou o nome dele, né? Deus mudou o nome dele. Lá em Gênesis capítulo 17, versículo 5, Deus mudou o nome de Abrão para Abraão. Ele já não seria pai somente dos descendentes dele, ele seria pai de numerosas nações. Isaac, Jacó e Moisés também tiveram contato na abertura do Mar Vermelho, caminhando com o povo no deserto por meio das colunas de nuvem e de fogo, na revelação do tabernáculo, quando a nuvem de glória descia sobre o tabernáculo, apareceu ao pai de Sansão, apareceu a Gideão. Deus se revelou na época dos reis, usando os profetas Elias, Eliseu, Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel, os profetas menores, a máxima revelação de Deus que está em Jesus Cristo, e a Trindade divina que nós vamos estudar no Novo Testamento. A Trindade divina que é revelada somente no Novo Testamento. Nós estudamos a Trindade no Novo Testamento e buscamos algumas indicações da Trindade no Antigo Testamento. Mas ela foi revelada só no Novo Testamento. Na época de Israel, do Antigo Testamento, o mundo ele era politeísta, as nações eram todas politeístas. Então, essa revelação ela só veio depois, a revelação da Trindade, nos próprios lábios de Jesus, né? Falando a respeito do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A revelação de Jesus, a revelação de Deus por meio de Jesus, a revelação completa, a encarnação do Verbo, né? Jesus disse: quem me vê a mim, vê o Pai. E o versículo que eu gosto muito no Antigo Testamento, Deuteronômio 29, 29, que diz assim, grava esse versículo, Deuteronômio 29, 29, ele diz assim: as coisas reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos, mas as não reveladas pertencem a Deus. Aquilo que Deus não revelou, Ele está guardando para preservar a sua exclusiva autoridade, a sua exclusiva soberania, o seu exclusivo domínio. Até onde Deus nos levou com as revelações e até onde nós conhecemos o suficiente para conhecer o caráter de Deus. Já consideramos isto nas outras aulas, o caráter de Deus, a sua bondade, a sua misericórdia e tantas outras, o amor de Deus e tantas outras características de Deus reveladas por meio da sua palavra. Então, assim nós terminamos esta aula. Compartilhe com irmãos e amigos e com todos aqueles que desejam crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, todos aqueles que desejam aprender mais de Deus estudando a Bíblia conosco. Desejo que Deus te abençoe ricamente em nome do Senhor Jesus Cristo.